Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Depois de aí de alguns segundos, minutos de problemas, estamos aqui já para jogar, né? Vamos ficar igual o São Paulo e Goiás, que ficou todo mundo no campo e de repente não teve jogo. Vamos fazer como Corinthians e Palmeiras, vamos jogar até o final. Boa tarde, Valéria Silva. Valéria Silva. Boa tarde, tudo bem? Paulo Cunha, boa tarde. Paulo de Belém. Valéria de Pernambuco, né? Otacílio da Costa Lima, de Remanso, Bahia, boa tarde. Sueli Teles, boa tarde. Sônia Goretti, boa tarde. Luiz Henrique Dias, boa tarde. Maria Helena Lubenov, boa tarde. Elisângela Carvalho, boa tarde. Leila Xavier, boa tarde. Neide Dal Center, boa tarde, de Blumenau, Santa Catarina. Milene Lucena, de Recife, boa tarde. Leonardo Silva Menezes, boa tarde, de Imperatriz, do Maranhão. Mariana Santos, boa tarde. Alex Melo, boa tarde. Financeiro, o professor o Célio, de Cascavel, boa tarde. Rafael Ribeiro de Silva, Diego Marconi, Genielson Costa, Evangelista Henrique Queiroz, boa tarde. Genielson de Natal, Evangelista aqui de São Paulo, aqui pertinho. Eliette Simeão, boa tarde. Angélica Bineman, boa tarde, de Porto Velho, Rondônia. Luciana Souza Cruz, boa tarde. Vanusa Oliveira, de Teixeira de Freitas, Bahia, boa tarde. Milena Campelo, de Fortaleza, Ceará, terra boa, boa tarde. Deve estar sol aí em Fortaleza, né? Porque se aqui está, imagine aí que é a terra do sol, né? Vanusa Oliveira, boa tarde. Milena, já repeti. Andréa Angeli, Sheila, boa tarde. Wanda, de Nova Iguaçu, boa tarde. Mirandoli, boa tarde. Mirandoli é contabilidade, né? Eliane, boa tarde, Eliane. Márcio Bicudo, de Limeira. Temos Canoas com a Jana Mendes. Rosicléia, Palmeiras e Goiás. Cláudia Almeida, Volta Redonda, boa tarde. Boa tarde, John Wallace, de Manaus. Pessoal, estamos aqui então para falar sobre o INSS, sobre o salário maternidade. Como vocês já devem saber, o STF já se pronunciou a respeito desse assunto. Vamos lá? Vamos mostrar aqui como que a coisa ficou. Vamos lá? Contribuição patronal sobre salário maternidade é inconstitucional. Veja, a primeira questão que nos chama a atenção: o que está sendo considerado inconstitucional? A cota patronal, contribuição patronal previdenciária sobre o salário de maternidade, sobre o salário de maternidade. Então veja bem, não estamos falando do desconto da segurada, não estamos falando do desconto do segurado, estamos falando da parte empresa, certo? Então aqui já está delimitada a questão. Então foi isso que eles consideraram. Vou ficar pequenininho aqui para não atrapalhar a navegação. Vamos ver, fiquei menor, né? Tá certo. Olha só, então, veja que eu estou no site do STF, tá? Eu estou aqui no site do STF e eu estou lendo a matéria de capa aqui do site do STF. Aqui ele vai dizer, vai contar a história para mim, para gente, que na verdade esse recurso extraordinário, ele foi interposto pelo Hospital Vita Batel de Curitiba. Então veja bem, primeira questão,
O que é um recurso extraordinário? Recurso extraordinário é aquela situação em que você vem discutindo o seu processo nas instâncias inferiores. Digamos, você entrou com uma ação, uma petição, um mandado de segurança, por exemplo, lá na primeira instância. E aí o juiz federal, ele te deu provimento ou não. Aí vem e a outra parte que perdeu apela. Apela para onde? Para o tribunal, certo? Então eu tenho o juiz de primeira instância, o juiz federal, eu tenho o tribunal, que seria já a segunda instância. Aí, passadas essas duas instâncias, nós já acabamos de discutir as questões materiais que envolvem o assunto. Aí, o que pode acontecer? Pode ainda a parte alegar que há uma ilegalidade, ou seja, que essa situação está ferindo uma lei, né? Ou está conflitando com duas leis. E aí, nesse caso, a gente leva a discussão para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. De que maneira se vai até o STJ? Através de um recurso especial. Especial por quê? Porque ele não é um recurso ordinário, é um recurso especial, ou seja, é só naquelas situações, né, que eu tenho uma situação que está afrontando a lei, certo? Então, quando afronta a lei, eu vou buscar esse amparo no STJ, né? STJ. Agora, veja bem. Puxar aqui, que está dando uma interferenciazinha. Pronto, saiu. Então, veja, eu discuti a ilegalidade no STJ. Ainda assim, não fiquei satisfeito, porque há um problema de inconstitucionalidade. Veja a diferença. Ilegalidade afronta a lei normal, a lei ordinária, a lei complementar. Agora, quando afronta a própria Constituição Federal, aí a instância é outra, é o STF. STF é o Supremo Tribunal Federal, onde nós vamos discutir inconstitucionalidades. O que é inconstitucionalidade? É algo que afronta a Constituição Federal. Veja, a Constituição Federal é uma lei? É uma lei, mas é a nossa lei magna, é a lei mais importante que nós temos no país. Essa lei é que comanda todo o nosso sistema jurídico, né? Então ela é a primeira de todas. Ninguém pode ir contra a Constituição. E quem é que vai julgar isso? Aqueles 11 ministros que você já conhece na televisão, que eles agora são superstars, né? São todos conhecidíssimos. Então quem não conhece Gilmar Mendes, né? Pro bem e pro mal. Quem não conhece Marco Aurélio? Quem não conhece Celso de Mello, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Alexandre de Moraes, quem mais faltou? O nosso próximo presidente do STF, Luiz Fux, né? Ricardo Lewandowski, acho que já falei todos. Então, veja, são essas figuras que fazem o controle constitucional de todas as situações que envolvem aí, agressão à Constituição. Então, veja, neste caso aqui, o recurso extraordinário, ele estava dizendo o quê? Que nós estávamos tendo uma afronta à Constituição, uma afronta ao artigo 195 da Constituição. E aí eles falaram o seguinte, porque agora é o seguinte, o STF, ele não julga qualquer demanda, né? Então, se você está com um problema com o seu vizinho, aí você alega inconstitucionalidade, o STF vai julgar? Não, não vai julgar. Ele só vai julgar causas relevantes, causas que repercutem em toda a sociedade, ou seja, que tem repercussão geral, certo? Então, quando você reconhece que aquele recurso extraordinário vai ter repercussão geral, aí ele vai para o julgamento do STF, certo? E aí, nesse caso, aqui, ele foi julgado pelo plenário, quer dizer, pelos 11 ministros. E tinha repercussão geral reconhecida lá atrás. Antes mesmo de você julgar, ele reconheceu a repercussão geral aqui, ó,
nesse tema 72 que ele está falando aqui, ó. Então, ele foi julgado agora em sessão virtual, porque por conta da pandemia está todo mundo separado, ninguém pode ficar junto, né? Então, eles fizeram esse julgamento virtual agora no dia 4 de agosto de 2020 e com repercussão geral. Qual é o efeito de uma repercussão geral? Significa que aquela decisão, embora seja tomada em relação a um caso concreto, em relação ao hotel, esse hotel, como é o nome do hotel? Hospital Vita Batel, embora tenha sido julgado o caso específico do hospital, esta decisão vai nortear todas as instâncias inferiores. Então, a partir dessa decisão, os outros tribunais vão seguir essa mesma orientação, certo? Então, há um efeito quase que vinculante, né? Não diria vinculante porque, enfim, nós temos que analisar as outras situações e ver se ela está realmente adequada a esse entendimento, a essa situação que foi julgada agora, certo? Então, é vinculante nesse sentido, de que se a situação for a mesma, os outros tribunais vão ter que utilizar esse mesmo entendimento. Embora a decisão tenha sido por 7-4, ou seja, há ministros que discordaram, né? Não foi uma decisão unânime, mas mesmo assim, esse efeito da repercussão geral significa, olha, vamos prestigiar a decisão colegiada, ou seja, a decisão da maioria é o que está valendo, ok? Então é isso aqui que está sendo dito aqui nesta matéria, tá? Enfim, vamos agora aqui, eu quero mostrar para você mais alguns detalhes. Então, veja. Então, nós já vimos que o STF declarou que não incide INSS sobre o salário maternidade, certo? Foram 7 votos a favor, 4 contra, um caso concreto. E o que acontece ali? Ele alegou que a pessoa, quando está afastada em licença maternidade, ela não está trabalhando, ela não está dando a sua parte aquela contraprestação laboral. Quer dizer, quando eu estou aqui, por exemplo, trabalhando, eu estou fazendo algo pela empresa, a empresa vai me remunerar. Então, há uma contraprestação. Eu tenho o suor do trabalho e, do outro lado, eu tenho o pagamento disso. Esse pagamento é chamado de remuneração. Eu estou sendo remunerado pelo trabalho que eu estou exercendo, certo? Agora, no caso do salário da licença maternidade, eu não estou fazendo a minha parte. Ela está ali tratando da criança que nasceu, está cuidando daquela criança adotada, enfim, ela não está exercendo o seu papel normal no dia a dia do trabalho. Portanto, foi entendido que aquilo não é uma contraprestação, não é uma remuneração. Foi assim que a maioria dos ministros entenderam. Então, que eu não poderia cobrar INSS, porque, olha só, ele está dizendo que os 2 critérios essenciais não foram preenchidos, que não era uma contraprestação pelo trabalho executado e que não era um ganho habitual. Então, com isso, o que acontece? Eu deixo de incluir o INSS, a salário maternidade, para fim do cálculo da contribuição previdenciária patronal. Inclusive, o Alexandre de Moraes, ele reclama disso. Quando ele dá o voto dele contra, ele fala assim, olha, agora nós vamos ficar com 2 bases tributárias. Eu tenho uma base tributária mais ampla para o desconto do segurado e eu tenho uma base de cálculo mais restrita
para as empresas. Então, que ele aponta essa inconsistência, digamos assim. Então, quer dizer, por que eu chamo a atenção disso? Para ficar claro que a retenção do segurado manteve-se. Por que ela manteve-se? Primeiro, porque ela não foi objeto de discussão. O Poder Judiciário, ele só age provocado, ou seja, se eu tenho uma ação, tenho alguém questionando alguma coisa, o Judiciário vai responder aquela demanda. Se não vem aquele questionamento, o Judiciário não pode se manifestar. Então, veja, no caso, o hospital, ele só tem legitimidade processual para defender os seus próprios interesses. Não tem legitimidade para defender os interesses dos seus segurados, certo? Então, quando ele entra com esse pedido na justiça, ele age em nome próprio. Então, ele nem perguntou nada sobre a retenção dos segurados. Então, o próprio STF não poderia falar sobre algo que ele não foi provocado a falar, né? Essa é a ideia geral, né? Então, como não foi, essa demanda não foi colocada, então essa demanda também não foi discutida e decidida. Então, continua valendo a retenção dos segurados, tá? Agora, isso certamente vai causar um impacto financeiro nas contas da União. Por quê? Porque a União trabalha com orçamento. O orçamento estava prevendo receber esses valores. Então, calcula-se que o impacto será da ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais nos cofres públicos por ano. E que, se for concedida o direito de restituir os últimos 5 anos, né? Porque quando a gente diz que é inconstitucional, a gente está dizendo o quê? Está dizendo que é indevido aquele pagamento desde sempre, né? Então, veja, eu tenho direito a pedir de volta aquilo que eu paguei a mais. Então, mas qual é o prazo que eu tenho para fazer isso? Eu tenho 5 anos para exercer esse meu direito. Então, se foi decretado inconstitucional agora, o razoável seria, bom, então vamos devolver 5 anos para quem pagou a mais, certo? Essa é a ideia geral, certo? Só que isso causaria um impacto de 6 bilhões e 500 milhões de reais. Então, o que acontece num caso desse? Bom, a União, ela vai dizer assim, ok, eu entendo que eu perdi, a demanda aí foi decidida em favor do hospital, vale para todo mundo, paciência. Mas ela vai pedir a modulação desses efeitos. Então, o que é isso? Então, primeiro, a sentença, os votos foram proferidos por cada um dos ministros. Então, temos 11 votos. Temos o voto do relator e temos as pessoas que acompanharam o relator e as pessoas que votaram contra o relator. Então, nós vamos ter um acórdão. O que é o acórdão? É o resumão dessa história toda, para deixar bem claro o que foi decidido. Então, o acórdão, ele vai ser redigido dizendo, olha, está aqui isso que foi decidido, certo? Então, nós temos, primeiro, que aguardar a publicação do acórdão para saber exatamente o que foi decidido, se tem aí alguma diferença em relação ao que nós lemos aí na matéria. Depois da publicação dos acórdãos, a gente tem que aguardar o trânsito em julgado disso. É muito provável, nesse cenário, que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que representa a Receita Federal, que ela entre com embargos. O que são os embargos? São embargos de declaração, no caso. O que são embargos de declaração? É para esclarecer situações. E aí, o que ela pode fazer? Ela pode opor embargos de declaração, solicitando que haja uma modulação de efeitos. O que é modulação de efeitos? É que ela pede para que o STF se pronuncie a respeito de quando, a partir de quando vai valer esta decisão.
E aí eles vão alegar o seguinte: gente, vocês têm que entender que o orçamento federal já está complicado por conta da Covid, por conta disso, por conta daquilo, e que a União não vai, o orçamento não vai suportar essa carga de despesas. Então, que seja, tudo bem que a decisão já foi proferida, mas que ela possa valer a partir de agora, que não devolva o dinheiro para as empresas. Eles vão pedir isso. Aí cabe ao quê? Ao próprio STF fazer essa modulação, dizer a partir de quando que vale, se vai valer desde sempre ou se vai valer a partir da publicação aí dessa decisão dos embargos, certo? Então, e por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu estou fazendo uma comparação com o caso do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS. Nós tivemos em 2017, veja, não foi ontem, 2017, nós tivemos a decisão que julgou inconstitucional incluir o ICMS para fins de cálculo do PIS e da COFINS. Então, como o ICMS não é uma receita das empresas, e o PIS/COFINS incide sobre a receita ou faturamento das empresas, então o que se decidiu? Bom, vamos tirar o ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, porque esse ICMS é uma receita estadual, uma receita dos governos estaduais. Então, mudou-se o cálculo do PIS e da COFINS. E aí, nesse caso, o que a PGFN fez? Isso lá, em abril de 2017, os ministros votaram e deu maioria em favor dos contribuintes. Aí, em outubro de 2017, veja, 6 meses depois, é que saiu o acórdão, né, da decisão de abril. E aí, eu acho que foi em novembro de 2017, eu não sei quando que foi exatamente, a PGFN entrou com os embargos de declaração, propondo modulação dos efeitos para que essa decisão só valesse a partir da decisão desses embargos, e como seria esse novo cálculo, né? Então, ela queria duas coisas nesses embargos: que o STF dissesse claramente sobre qual ICMS nós deveríamos excluir, fazer a exclusão na base de cálculo, e também a partir de quando. Veja, isso foi em 2017, nós estamos em agosto de 2020 e até agora nós não temos essa resposta. E aí eu te pergunto, como é que fica? Como é que ficam as empresas? Elas continuam recolhendo PIS e COFINS, incluindo o ICMS na base de cálculo? Sim. Por que elas têm que fazer isso? Porque nós não temos ainda uma decisão definitiva. E, portanto, a Receita Federal continua cobrando da forma antiga, certo? E quem é que pode se beneficiar dessa situação? Quem entrou com mandato de segurança, quem entrou com pedido de liminar. Por quê? Porque como já tem uma decisão, eu posso chegar na justiça e falar assim, seu juiz, eu tenho direito. Por quê? Porque a maioria dos ministros já votaram. Está aqui, a votação. Então, o juiz vai olhar e vai dizer, sim, você tem o direito. Então, eu já consegui comprovar de plano que eu tenho aquele direito. E o segundo requisito do mandato de segurança seria o periculum in mora, ou seja, eu demonstro que eu preciso daquela decisão, daquele novo cálculo, porque a minha empresa está correndo risco, ela não está conseguindo pagar suas contas em dia, etc, etc. Então, quando eu digo que eu tenho a fumaça do bom direito, ou seja, meu direito líquido e certo está estampado na decisão do STF, e eu tenho o periculum in mora, eu tenho a necessidade daquela decisão ser confirmada para mim de forma liminar, o juiz vai me dar uma liminar. E com isso eu começo já a me beneficiar dessa decisão. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós vamos
ter que fazer a mesma coisa aqui se nós quisermos excluir ou não pagar INSS sobre o salário maternidade, a cota patronal. Então, você, empresa que quer se beneficiar imediatamente desta decisão, você terá que entrar com mandado de segurança, com pedido de repetição de indébito dos últimos 5 anos. Ou seja, eu quero de volta o que eu paguei nos últimos 5 anos. Se você não fizer isso, você não pode de imediato mudar esta realidade, ok? Então é o que todo mundo está me perguntando no WhatsApp. Vale para já? Vocês já estão fazendo? Que nem hoje mesmo eu vi uma pergunta dessa no grupo do WhatsApp. E aí, vocês já estão excluindo aí, se já estão deixando de pagar a cota patronal sobre salário maternidade? Eu diria para você, não faça isso sem você ter aí um amparo judicial, sob pena de ser autuado pela Receita. Ok? E qual é a vantagem de você ter esse mandado de segurança impetrado? É que você começa já a contar os 5 anos de prescrição, ou seja, você trava a prescrição. Quando você dá entrada no pedido de mandado de liminar no mandado de segurança, no momento da distribuição da sua ação, já começa a fixar aqueles 5 anos para trás que você vai pedir. De forma que se essa decisão demorar 8 anos para você ter um trânsito em julgado, você vai ter direito a repetir em débito de 13 anos, certo? Então, passados os 8 anos, digamos assim, eu vou pedir os últimos 13 anos. Ah, tá, mas eu obtive uma liminar no meio do caminho. Tá bom, então tudo bem. Você, a partir dali, não está recolhendo, então, 5 anos para trás, a partir da liminar, a partir da distribuição, você tem aí direito a pedir de volta. E se você não fizer nada, imagine essa situação aqui, ó, que eu te mostrei aqui, ó. 2017, quem não fez nada desde 2017, nós temos 3 anos aí, a empresa necessariamente perdeu 3 anos de recolhimento de tributos a maior. Isso aí ninguém vai devolver esses 3 anos para ela, tá? Mesmo que a modulação de efeito seja a melhor possível, ela não vai ter direito, ela já perdeu 3 anos de repetição de indébito porque ficou inerte. E tem empresa até hoje que ainda não aderiu, não apresentou nenhuma ação judicial do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, veja, às vezes a empresa tem lá 1000 motivos para ela não tentar se aproveitar do direito dela, mas está jogando dinheiro fora. Nesse caso, está jogando dinheiro fora, não tem jeito. E caso a empresa faça por sua própria iniciativa essas compensações, ela pode ser autuada. Desculpe. E tem uma série de questões práticas aí que envolvem isso aí. Se você simplesmente fala assim, já foi decidido, eu vou fazer por minha conta e risco. Tá, tudo bem. Só que aí o que acontece? A Receita Federal terá todo o direito, quer dizer, ela deverá fazer a glosa desses valores, certo? Até porque ela não sabe a partir de quando que essas compensações serão legítimas, né? Então ela vai glosar tudo. E você poderá ter aí todo o problema burocrático aí de não ter uma CND, aí ou então você vai entrar com recurso, mas aí administrativamente tudo bem, isso aí fica suspenso, mas daqui a pouco você tem aí uma fase judicial, aí você pode ter problemas aí de penhora de bens, se você não fizer a garantia dos valores, enfim, tem toda uma burocracia aí que pode atrapalhar a sua vida. Então, a minha recomendação entre com mandado de segurança, porque você vai obter a liminar e aí você vai ter um amparo judicial e você vai estar podendo dormir sossegado. Ok? Vamos lá. Vamos ver se temos perguntas. Deixa eu voltar aqui para a nossa conversa. Vamos lá, banda, tal, não sei o que, vamos indo.
Tereza Cristina pergunta: e por que contribui para a parte da segurada? Veja, é o seguinte, ela vai contribuir para que ela possa ter a garantia do tempo de contribuição. Então, na hora que ela for se aposentar, ela vai demonstrar que nesse período ela fez os recolhimentos, né? E que, portanto, ela tem direito à contagem do tempo de contribuição. Se ela não fizer esse recolhimento e ela estiver afastada do trabalho, ela não terá esse tempo para contar. Aliás, saiu recentemente o código do DARF 5833, que ele serve justamente para isso. Para o trabalhador que está afastado das suas atividades e ele quer continuar recolhendo o INSS para fins de contagem de tempo de aposentadoria, ele utiliza o código 5833, se eu não me engano. Estou falando de cabeça assim, então pode ter errado o código. Então, por isso que ela contribui, certo? Sam, como que vai ser feito na GFIP, se a base informada é uma só para o cálculo de INSS e do patronal? Bom, nós temos aí aquele campinho de compensação da GFIP, que é sempre um campinho mágico, né? E no caso do ambiente DCTF Web, nós temos a tabela de processo S1070, que ela pode excluir aí só a parte patronal da contribuição previdenciária, tá? Vamos lá, Regina Cataruzzi. Como requerer esse crédito dos últimos 5 anos? Bom, Regina, é assim, você vai entrar com mandado de segurança e lá você vai colocar todas as suas razões, todos os seus motivos. E na hora do pedido, lá embaixo, no final, você vai pedir, olha, eu peço que seja concedida a liminar por conta disso, por conta daquilo, e peço também que seja concedido o direito de repetir o indébito dos últimos 5 anos, ou de pedir restituição dos últimos 5 anos. O que o juiz vai fazer? Ele vai te dar liminar, porém, ele vai dizer o seguinte: para compensar os últimos 5 anos, você deve aguardar o trânsito em julgado da ação. Por quê? Porque a ação funciona assim: você entrou com mandado de segurança e pediu uma liminar, de cara o juiz vai julgar se te dá ou não a liminar. Ele pode conceder a liminar ou não. Se ele conceder a liminar, você já começa a se beneficiar daquele pedido. Porém, esta situação vai para julgamento, vai ter que ter uma sentença do mandado de segurança. Então vai ter que ter um julgamento do mandado de segurança. Se o mandado de segurança for no mesmo sentido da liminar, te dando o benefício, então a Receita Federal muito provavelmente vai fazer uma apelação, um recurso de apelação. E isso vai para o tribunal, e o tribunal vai para o STJ, vai para o STF, enfim, até que isso se resolva definitivamente. Quando se resolver definitivamente, você tem o que nós chamamos de trânsito em julgado da ação. Após o trânsito em julgado da ação, você pode, se você for contemplada, se for tudo correr bem, você vai fazer a repetição do indébito dos últimos 5 anos. Ok? Vamos lá. Tereza Cristina, por que a questão é o salário de contribuição, que é o salário maternidade? Como isentar a empresa desse período, 120 dias, e continuar descontando do empregado, que entendo não havendo contribuição? Bom, não entendi bem a pergunta, mas veja, é uma decisão judicial. Como isentar? Isentando. De repente você vai jogar no campo de compensação esse valor calculado dos 20% do valor pago. Quer dizer, se eu paguei, digamos, R$1.000 de salário maternidade, eu, empresa, paguei. Claro que depois eu vou pedir de volta, porque esse é um benefício previdenciário, sob a forma de DSM, desconto salário maternidade, certo? Mas, quando você inclui o valor daquele salário pago, o sistema vai calcular R$200, que é o 20% da cota patronal, por exemplo. Esses R$20 você joga no campo de compensação. E aí você faz aí, um abatimento daquilo que você deveria pagar, certo?
Francine, acho que não entendi. Já não deduzimos os valores de salário, família e maternidade do saldo do INSS? Sim. Então vamos lá. É o que eu acabei de falar. Eu não sou obrigado, eu empresa, não sou obrigado a pagar o salário de maternidade dos 120 dias. Por quê? Porque esse é um benefício previdenciário. Se é um benefício previdenciário, quando eu pago, eu tenho que ser ressarcido desses valores que eu paguei. Então, quando eu paguei, digamos, R$1.000 de salário maternidade, eu tenho direito a uma dedução de R$1.000 da minha contribuição previdenciária. Então, eu recolho a previdência da minha folha de pagamento como um todo. Então, eu tenho lá 20 funcionários, eu vou recolher INSS sobre esses 20 funcionários, certo? Então, eu tenho um valor a recolher ali. Só que quando eu pago esses R$1.000 diretamente para a minha beneficiária, eu vou ficar com um crédito de R$1.000 que eu posso usar para abater os débitos da minha folha como um todo, certo? Então, eu vou abater o salário que eu paguei, para que eu não seja penalizado, porque, na verdade, quem tem que pagar é o INSS, certo? Porém, quando eu digo que eu paguei os R$1.000, eu estou pagando INSS sobre esta remuneração, certo? Então, eu vou pagar esses R$200 por conta de eu ter pago os R$1.000 de salário de maternidade. Esses R$200 é que foram declarados inconstitucionais. Então, eu jogo ele no campo de compensação e tá tudo certo. Ok? Rosimeire Tavares, professor, no caso do ICMS, as empresas do Simples Nacional também têm direito para entrar com uma liminar? Vamos ver. A empresa é do Simples, certo? A empresa sendo do Simples, ela está pagando PIS, COFINS sobre uma outra base. Então, quer dizer, eu faço o PGDAS, eu faço a informação da minha receita do mês, certo? Então, eu sou empresa do Simples. Eu vou informar qual é a minha receita do mês e ele vai fazer um cálculo e vai me gerar um DAS. Este cálculo envolve PIS, COFINS, Imposto de Renda, INSS, ISS, etc. Tá? Então, o cálculo é diferente. Então, eu não tenho como excluir o ICMS desta base de cálculo, porque o cálculo já é diferente, ele já é subsidiado, ele já tem aí um benefício fiscal. As empresas simples, elas têm um benefício fiscal, porque elas recolhem muito menos do que as empresas do lucro real, lucro presumido, em regra, né? Em regra, ela vai recolher menos. Então, como o cálculo é diferente, não dá para você fazer essa analogia direta. Dizer assim, olha, o ICMS está dentro desse cálculo. Por quê? Porque é uma outra forma de calcular. O PIS/COFINS das empresas em geral, ele é uma decorrência direta da receita com o ICMS incluído. Neste caso do DAS, o cálculo é um pouco mais complexo, envolve aí uma média, envolve outras coisas, então não dá para você... você até pode imaginar, poxa, mas está embutido ali o ICMS, eu deveria excluir e tal. Tá, mas não foi, essa situação não foi discutida nessa ação, nesse recurso extraordinário que excluiu o ICMS da base de cálculo. A situação desse hospital era uma situação diferente, não era a situação do Simples, ok? Maria Helena Lubinov, empresas do Simples Nacional, seria interessante ao pedido de restituição? Olha, nas empresas do Simples Nacional, a gente tem outras coisas a observar. Por exemplo, existem aí alguns segmentos do comércio que estão eventualmente pagando 2 vezes o PIS e a COFINS. Como assim? Vamos imaginar você que é dono de um restaurante, de um bar. Então você está lá, chegou o cliente, ele pediu lá um prato,
arroz com fritas e pediu um refrigerante. Quando você colocar aquele valor daquela conta na sua receita bruta, se você não segregar, se você não separar essas receitas, ele vai entender que você vai pagar o DAS sobre todo o faturamento. E, na verdade, esse refrigerante aqui, ele já tem uma incidência monofásica. Ou seja, ele já foi tributado na saída da fábrica e ele não deve ser tributado novamente. Então, uma coisa a se fazer para pedir restituição do Simples é você verificar qual é o segmento da sua empresa e verificar se ela não tem venda de produtos monofásicos. Porque aí, nesse caso, se ela informou tudo misturado, ela pode revisar essa declaração e pedir restituição do que pagou a maior. Ok? Não sei se ficou claro para vocês, que aí é um assunto um pouco mais complexo. Se você tiver dúvida, você vai no meu direct lá no Instagram e a gente bate um papo, tá? E meu Instagram é @Paulo Gomes Tributário. Paulo Gomes Tributário, a gente pode tirar melhor a sua dúvida aí, tá bom? Porque eu sei que esse é um assunto para uma outra live, porque isso é um assunto meio longo, ok? Vamos lá. Diego Marconi, já posso fazer a exclusão da cota patronal no salário maternidade? Não, não pode. Por quê? Porque eu só tenho uma decisão, não tenho sequer o acórdão. O acórdão, o que é o acórdão, como eu falei aqui? É o resumo de toda a votação. Nem isso eu tenho, então não pode não. Se você fizer agora, você está sujeito à autuação. Então, qual é a sua solução? Mandado de segurança, ok? Maria Francisca Boaventura Ferreira. Não. Ela falou o quê? 7? Não sei o que é. Paulo Cunha. Então, o advogado pode entrar com mandado de segurança e, a partir da competência agosto de 2020, a empresa já poderia excluir? Sim, porque, veja bem, aí é uma questão aí de prazos, tá? Não sei se daria tempo para agosto de 2020. Mas, veja, o judiciário está aberto para peticionamento eletrônico. Então, você pode peticionar hoje, se você quiser, tá? Você entra com o pedido, diz que você tem o que você deseja uma liminar e o juiz vai analisar o seu pedido, tá? Então, é possível que você obtenha? Sim, é possível que você obtenha rapidamente essa liminar, ok? Vamos lá, Cláudia Pagani. E quando a empresa entrar com mandado de segurança, já pode deixar de recolher a CPP nos pedidos futuros? Ou também necessita do trânsito julgado? Cláudia, excelente a sua pergunta. Cláudia quer saber se eu entrei com uma ação, eu vou ter que esperar transitar em julgado para começar a deixar de recolher? Sim e não. Por quê? Se você entrou com um pedido de liminar, porque veja, mandado de segurança pode ser sem liminar, tá? Mas evidentemente todo mundo pede com liminar. Então, se você pedir uma liminar, o que é uma liminar? Eu estou com a casa caindo aqui. Eu preciso de uma decisão antes mesmo de que todas as partes sejam ouvidas, que tramite essa ação. Eu quero de plano a liminar, porque eu preciso muito dessa decisão. Se o juiz concordar com você que você precisa muito e que você tem o direito, ele vai conceder uma liminar. Se ele conceder liminar, a partir dali você já está se beneficiando do pedido, do que você está pedindo, certo? Então você já deixa de recolher logo de cara. Mas pode acontecer do juiz falar assim, mas eu não sei não, esse teu direito não é tão líquido e certo assim não, então eu não vou conceder a liminar. Nós vamos analisar isso na sentença. Isso pode acontecer? Pode. Não nesse caso. Porque esse caso eu já tenho uma votação no STF. Então, se a sua situação pleiteada é exatamente essa, não tem por que o juiz não conceder a liminar. Tá? Pode ter 1000 razões para ele não te dar liminar. Mas é muito pouco provável que você não obtenha a liminar numa situação como essa que nós estamos mostrando. Ok? Então, sim e não, por quê? Porque se ele conceder liminar, você desde agora já para de recolher. Se ele não conceder, você vai ter que aguardar a sentença, vai aguardar o trânsito em julgado, enfim.
Marta Souza. Professor, esse caso e a empresa não são simples, né? Parte patronal? Sim, não, né? Eu acho que é simples. Eu acho que é simples de resolver esse assunto. Porque já, enfim, toda a discussão já foi travada. Então agora é só uma questão operacional. Pode ser que a Receita crie um mecanismo diferente, ela publique aí um ADE, um ato declaratório, dizendo, te orientando como fazer nesses casos. Sidney Rocha Filho, boa tarde, Sidney, tudo bem? E aí no Rio de Janeiro, como está? Está quente como aqui? João Manuel Ramos, boa tarde. Como fica a contribuição sobre salário e maternidade da empresa do lucro para a empresa lucro presumido, onde a sócia contribuinte ele entrou em licença maternidade? Bom, você é do lucro presumido e você tem uma sócia. A sócia vai retirar, está retirando pro labore, né? Mas aí ela se afastou e ela está com um salário e maternidade. É a mesma situação, não tem diferença nenhuma, tá? Não muda nada, é a mesma coisa. O que muda, não muda nada não. Você tem lá que observar lá o salário dela, né? O limite que você vai conceder, você vai até o salário da ministra do Supremo Tribunal Federal, que é o limite, e não tem nada de especial. Daniela Ferreira, se eu conseguir eliminar, já posso restituir 5 anos para trás? Não. O juiz, quando ele conceder eliminar, ele normalmente, a regra, ele vai dizer o seguinte, que ele não vai te permitir a compensação dos últimos 5 anos por força do artigo 170A do Código Tributário Nacional. Esse artigo ele impede que as pessoas, que as empresas façam a compensação antes do trânsito em julgado. Então, hoje em dia, nenhum juiz concede esse tipo de benefício, né, de você compensar os 5 anos antes do trânsito em julgado por força justamente dessa alteração que foi incluída no Código Tributário Nacional. Evangelista, e a contribuição RAT, FAP e outras entidades é passível de compensação caso tenha mandado e seja tudo transitado em julgado ou só 20% mesmo? Tua pergunta é excelente, Evangelista. Veja, isso é uma das questões que a gente tem que aguardar o acórdão, porque no acórdão ele vai esclarecer se nós estamos falando de todo o artigo 22 da Lei 8212 ou não. Eu entendo que sim, que vai entrar o RAT ajustado, porque o RAT ajustado, ele também é uma contribuição da parte empresa. Então eu entendo que ele vai estar junto desta situação, mas você tem que aguardar o acórdão para ver exatamente qual é a orientação do julgado. Sidney está dizendo que está muito quente aí. Cleudi Vitória da Conquista, boa tarde. Rosimeire, gostei do simples com monofásico. Rosimeire, então, é que realmente essa é uma situação complicada para a gente falar em poucos minutos, mas a ideia básica é essa. Vamos falar de quais são os segmentos que são beneficiados do monofásico. Farmácias, padarias, mini mercados, pequenos mercados, restaurantes, bares, lojas de autopeça. O que mais que a gente tem? Lojas que vendem perfumes, vendem tocadores, enfim, essa parte toda de embelezamento. Então essas empresas, o que acontece? Vamos imaginar uma farmácia, ela vende lá alguns medicamentos, alguns shampoo, desodorante, etc. E esses produtos eles são tributados na saída da fábrica ou na importação. Então, você não deve pagar novamente PIS/COFINS sobre esses produtos. Então, o que você faz? A própria Receita Federal, ela criou um formulário lá. Na hora que você vai fazer a declaração da sua receita bruta, você tem a possibilidade de separar essas receitas. E se você não separou essas receitas,
você pagou mais do que você deveria. Então, qual é o que você deve fazer? Você deve, de novo, rever a sua lista de produtos vendidos e verificar o que é monofásico, e você vai e altera esses valores que você declarou. Com isso, o sistema vai calcular um valor do DAS menor do que aquilo que você recolheu, aí você entra com o pedido de restituição. Tudo isso no próprio ECAC, você faz isso lá no próprio ECAC. Então, é um procedimento complicado no sentido de que você tem que verificar tudo que você vendeu, o que é monofásico, o que não é monofásico, mas é relativamente simples o procedimento de apuração lá na Receita. Depois, uma vez que você já tenha todos os valores certinhos, segregados, aí você ir lá na página da Receita e retificar é a parte mais fácil que tem. E a Receita te devolve esse dinheiro em até 60 dias. Você faz o pedido de restituição, ele vai devolver numa conta corrente que seja da empresa, do próprio CNPJ, e eles devolvem para você aquilo que você pagou a mais. Então, quer dizer, não é um procedimento desconhecido, é uma coisa que só que é uma discussão judicial. Não, nós estamos falando aí de um procedimento reconhecido pela Receita Federal, tanto que ela implementou essa solução dentro do sistema dela do Simples, ok? Então, fica atento, se você é uma empresa do Simples e você é desses segmentos, o que você vai fazer? Pega o extrato do Simples, pega o seu extrato do Simples e olha lá como que você declarou. No próprio extrato você vai ver se você segregou ou se você não segregou a receita, ok? É isso aí. Se você tiver mais dúvidas em relação a isso, de novo, @Paulo Gomes Tributário, você fala comigo lá no Instagram e tira suas dúvidas. Manda um direct e a gente conversa sobre esse assunto, ok? Do mais, eu tenho a dizer para vocês que nós temos os nossos cursos na NIT. Você pode, por exemplo, fazer o curso de como fazer a DCTF Web. Esse é o nosso curso mais popular que temos aqui, onde temos mais alunos aqui, no meu caso, né? Eu como professor. Mas eu também tenho outros cursos de como fazer o PerdComp Web, enfim. Vocês têm todas essas opções aí para estudar conosco. Aproveite esse momento aí que a gente está nessa fase que a gente está isolado, com isolamento social, é o momento de você investir em você mesmo, na sua formação, ok? Vamos ver, temos mais alguma dúvida? Edna, boa tarde. Essa decisão vale para o setor público que contribui para o regime próprio? Olha só que pergunta. Eu entendo que sim, mas, de novo, a gente tem que ver o acórdão. A gente tem que analisar o acórdão. Por que não teria? Deixa eu ver. O fundamento é o mesmo, artigo 195. Eu entendo que vale também para o setor público. Mas é aquela história, né? As verbas indenizatórias, elas tiveram um julgamento específico para o setor público, né? Então, enfim, temos que analisar com mais cuidado. Essa resposta eu vou ficar te devendo. Tá bom? Pessoal, são 3 horas em Brasília. Estou aqui à disposição de vocês. Vocês podem deixar as suas dúvidas aqui mesmo ou no Instagram, como eu já acabei de falar. E na próxima semana, de novo, às 14 horas, nós temos um novo encontro marcado com outro assunto do seu interesse, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.